Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a palavra do Senhor. Hoje, seguindo no Evangelho de João, nós entramos no capítulo 16. João 16, versículos 1 ao versículo 7, é o estudo desta manhã, e que o Senhor nosso Deus nos dirija e nos possa abençoar nesta manhã no estudo da sua palavra e na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje: Jesus prepara os seus discípulos. Então nós estamos transmitindo aqui pelos vários canais, conforme assim nos temos proposto neste dia. Muito bem. Louvamos a Deus por isso. Amém? Ainda antes lemos a palavra do Senhor, João 16, então, versículos 1 ao versículo 7. O tema da mensagem: Jesus prepara os seus discípulos, um tema maior que tem sido percebermos e vermos o Evangelho de João como que a realidade de que Jesus é Deus e a forma como João apresenta isso no seu Evangelho é preciosa. Vamos então orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, Te glorificamos e também dizemos porque só Tu és Deus. A Ti, Pai, que nós queremos dar glória, louvor, exaltação e adoração. Senhor, Te pedimos, Pai, nesta manhã, que a Tua palavra seja transmitida com clareza e nós possamos entendê-la, possamos colocá-la em prática. Guia-nos, Senhor, segundo a Tua boa mão e vontade. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor então. João 16, versículos 1 a 7, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, da mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis do que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Se você tem acompanhado as nossas transmissões, e você acompanhou o João 15, você vai notar que o capítulo 1 ao o 16, versículo 1 ao versículo 7, está a fazer literalmente um resumo daquilo que nós estudamos ao longo da maior parte do capítulo 15. Dado que, e tendo em mente que Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos. E quando você conversa sobre um assunto, você repete o assunto, você volta atrás, você segue, você reforça as partes que você considera importantes, fundamentais. Todas as palavras de Jesus são importantes, são fundamentais, mas obviamente nesta conversa, e nesta parte que demos como tema Jesus prepara os seus discípulos, Jesus volta a falar alguns assuntos importantes que nós temos vindo a abordar, talvez de uma forma mais resumida, mais concreta, mais concisa, não mais concreta, mais concisa. Nós percebemos a importância desta mensagem que Jesus vem reforçando. Lembrando que nós estamos a estudar, e entre o momento, cronologicamente, este texto está, e entre o momento, estas palavras de Jesus foram proferidas entre a última ceia e a prisão de Jesus, naquele período em que Jesus, depois de lavar os pés aos seus discípulos, ele anuncia aos seus discípulos todas as coisas que estavam para acontecer, enquanto Judas está procurando a forma de trazer aqueles que queriam prender Jesus e prender Jesus. Neste período, Jesus fala para os seus discípulos e diz, e começa, e percebemos no primeiro versículo imediatamente o propósito, o versículo 1 e o versículo 4. Tá? Nós vamos ler vamos analisar o 1 e o 4, e depois voltaremos o 2, o 3, e depois falaremos o 5 e o 6 juntos, e depois o 7. Versículo 1 e 4, Jesus disse assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Então qual é o propósito daquilo que Jesus está a dizer a eles? Qual é o propósito de Jesus falar essas coisas aos seus discípulos? Era porque os seus discípulos não se escandalizassem, não fossem apanhados de surpresa. Versículo 4 diz: Mas tenho-vos dito isto, a fim de quando eu chegar àquela hora, vos lembreis do que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus aguardou até este momento para explicar aos seus discípulos o que iria acontecer, porque no início Jesus estava com eles e não se tornava necessário, não era necessário eles estarem atribulados por aquilo que Jesus tinha para lhes dizer agora. Contudo, era necessário que eles agora soubessem. Jesus estava a dar um aviso, Jesus estava a dar um alerta, Jesus estava a dizer iria ser desta forma. Eu gostaria que você colocasse em mente que tudo aquilo que nós falarmos agora é de aplicação direta na sua vida. Às vezes nós ficamos com a ideia, a aplicação direta na vida de tudo aquilo que está em Cristo Jesus. Esperamos que seja o seu caso, a sua vida. Quando nós olhamos este texto,
nós lemos este texto e ficamos a pensar às vezes que aquilo que Jesus preparou os discípulos por causa do que aconteceu no primeiro século, e lemos através da história, lemos no livro de Atos, todas aquelas coisas que aconteceram no primeiro século, e ficamos a pensar que era por causa disso. É muito mais do que isso. É tudo aquilo que aconteceu ao longo da história da Igreja, que é realidade para os nossos dias, inclusive hoje. Vivemos hoje dias em que precisamos de ouvir estas palavras e entender que elas terão aplicação diária na vida de cada um daqueles que é salvo, daqueles que foi chamado por Deus e que vive a vontade de Deus e que é um servo do Senhor. Não só para pastores, não só para líderes, não só para evangelistas ou para aqueles missionários, mas para todo aquele que está em Cristo Jesus. E qual é o aviso? Literalmente, no momento, com aplicação para hoje, Jesus disse assim: expulsar-vos-ão das sinagogas. E vamos parar aqui, já vamos continuar com o resto. Expulsar da sinagoga na época não era para simplesmente ser expulso de um sistema religioso e ir procurar outro. Não aquele sistema que hoje nós tratamos a questão religiosa mais ou menos assim. Você vai a este lugar e você não se sente bem neste lugar, você vai procurar um lugar onde se sinta bem. Na verdade, hoje nós vivemos quase um mercantilismo de igreja. Né? Você vai ao sítio que lhe dá mais jeito. E de repente, né? E tem gente até buscando, às vezes, uma providência sobrenatural, e então vai procurar em qualquer lugar. Né? Vai no culto, vai no lugar qualquer onde se prega qualquer coisa e vai até na bruxa, se for preciso, né? Desde que alcance alguma coisa. Então não pense com esse pensamento aqui. Ser expulso da sinagoga, para um judeu, era uma coisa terrível. Era ser expulso da sociedade, era ser marginalizado, era ser colocado de parte. Era não ser aceite pela comunidade. Era ser marcado para sempre. Alguém que era expulso da sinagoga. E note que Jesus avisou que os seus discípulos, os seus seguidores, seriam expulsos, seriam considerados à parte, seriam rejeitados pela comunidade. Trazendo para os dias de hoje, se você pregar a verdade do Evangelho, se você realmente se identifica com Cristo Jesus, os seus princípios serão reprovados pela sociedade. Os seus princípios serão opostos ao pensamento do mundo. É literalmente andar contra a corrente. É fazer o contrário do que o mundo faz. Porquê? Porque o mundo jaz no maligno, já temos vindo falando isso há algum tempo, e nas outras mensagens, no João 15, nós vimos isso, e aquele que está em Cristo Jesus, ele fala a palavra de Deus, ele vive em santidade, ele quer ser agradável a Deus, ele é oposto ao pensamento pecaminoso que abunda no mundo. O centro dele não é ele próprio, não é os homens, mas Deus, a sua glória, a sua majestade na criação. Então, obviamente, quando nós falamos aqui ser expulso da sinagoga, ou quando Jesus falou ser expulso da sinagoga, aplicá-lo aos dias de hoje é ser rejeitado, é ser desprezado, mas desprezado ao ponto de lhe custar todas as coisas que você tem, né? E todas as coisas que seriam importantes numa situação normal. Claro que todas essas coisas, elas foram feitas e sempre foram os apóstolos viveram. Eu volto a reforçar isso, sempre digo isso, e você vai entender no final, no versículo 7, um pouco mais sobre isso, que todas essas coisas não são feitas como um peso, mas como uma alegria e um prazer de servir a Deus. Você não vê nenhum escrito de um apóstolo nas Escrituras ou em qualquer outro lugar, de um verdadeiro servo de Deus, lamentando-se, assim, com lamentando-se por ser desprezado e por ser retirado, como você encontra Paulo fazendo isso. Porquê? Por causa daqueles que o faziam, com dó daqueles que o faziam, com dó daqueles que estão desprezando a Deus, não com dó de si próprio. Porque aquele que é desprezado pelo mundo, pela sociedade, mas é aceito por Deus, até é muito mais do que aquilo que foi desprezado. Aquilo que foi desprezado é como nada pelo ganho maior que é Cristo. E Paulo fala muito sobre isso. Tá? Não há um sentimento de pesar nos apóstolos, ao ponto, ou de amargura, por causa desse desprezo. Porque maior é a satisfação em Cristo, maior é o gozo de estar em Cristo Jesus, ainda que lhe custassem a vida. E custando a vida, falando sobre custar a vida, o resto do versículo diz assim: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E quantos ao longo da história, de 2000 anos da história, têm sido mortos pela causa do Evangelho por gente que cuida fazer um serviço a Deus? E Paulo era um exemplo disso. Falando de Paulo, né, estamos em João ainda, mas já apontando para Paulo, e possivelmente esta seria uma referência de Jesus profética, claramente, porque ele conhecia todas as coisas, exatamente à questão de Paulo, né? Que Paulo é um exemplo de muitos. Nós temos esse exemplo nas Escrituras, que era aquele que perseguia os cristãos, cuidando
fazer o serviço a Deus. E quando ele ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues, tornou-se claro a ele, e nessa visão celestial que ele recebeu, e naquela conversão, né, absoluta, né, não há revelação maior que seja a conversão, ele obviamente entendeu que ele estava fazendo, ele estava perseguindo a Igreja de Cristo, e esse pesar ficou nele, né? Ele sempre ficou com essa situação: como é que eu fui capaz de perseguir a Igreja de Cristo? Mas você encontra gente, em nome de Deus, em nome de uma religião, em nome de uma profissão de fé, perseguindo os cristãos ainda hoje de morte. Tá? Mas toda a história da igreja se seguiu assim. Os reformadores muitos deles foram mortos da fogueira, queimados por causa do Evangelho, pela verdade absoluta de Deus. Essa perseguição, ela não parou. E hoje temos irmãos nossos, lamentavelmente, sendo perseguidos com perseguição de morte. Lamentavelmente, de ambas as partes. É lamentável que cristãos sejam mortos, pregadores do Evangelho, sejam mortos pela causa do Evangelho. É também lamentável que numa perseguição bem mais disfarçada, homens de Deus estejam sendo calados e amordaçados por causa da verdade do Evangelho, por um pensamento moderno, um pensamento de liberdade, que não tem liberdade nenhuma. É, na verdade, um pensamento satânico de escravidão do pecado, e que tem amordaçado, tem feito calar pregadores do Evangelho, aqueles que anunciam a verdade de Deus. Contudo, é lamentável, eu disse em ambas as partes, é lamentável da parte desses, e é muito mais lamentável da parte daqueles que, rejeitando pregadores, rejeitando a verdade, matando os servos de Deus, ou fazendo-os calar, ou acabando, ou abafando o valor e a voz da igreja, têm vindo a fazer um serviço a Satanás e têm alcançado para eles próprios grande condenação, pois estão perseguindo a Deus. Esta semana mesmo nós assistimos, e penso que muitos assistiram, à censura de um livro cristão, bíblico, sobre uma verdade bíblica, que é a disciplina familiar das crianças. O livro foi retirado e foi amordaçada a verdade que tem de ser publicada. Ficamos a pensar, essa manhã estava a pensar, por quanto mais tempo nós realmente iremos fazer publicações live no Facebook, falando da verdade, chamando o pecado de pecado e falando da verdade que há em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda, e por sua misericórdia e graça, por misericórdia e graça daqueles que eventualmente irão parar, Deus possa ter misericórdia dessas almas e possa converter e possa não deixar que essas coisas aconteçam. Porque o maior lamento não é do lado do cristão que é morto pela causa do Evangelho, mas do lado daquele que mata, que abafa pela causa do Evangelho, porque é encontrado lutando contra Deus. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia. Nós não conseguimos nem criar o ar que respiramos, como iremos lutar contra aquele que criou todas as coisas, que é Senhor da vida? Mantemos a nossa vida enquanto Ele ordena, enquanto Ele deixa, enquanto Ele proclama a sua bênção sobre nós. Mas quando Ele tirar, nós iremos sucumbir. Como poderemos nós ser encontrados a lutar contra Deus? O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Seguindo aqui no versículo, estamos no versículo 2, no versículo 3, nós encontramos a razão. Olha a razão comigo. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Note então o que ele estava a dizer. É triste e lamentável que alguém seja encontrado a lutar contra Deus, seja lutado perseguindo a Igreja de Cristo Jesus, seja encontrado abafando, criando ideias, ou filosofias, ou às vezes pequenas até sementes de ideias lançadas. Veja bem, essa é uma característica de alguém que realmente não conhece nem ao Pai nem ao Filho. Por outras palavras, é alguém que está condenado e se permanece condenado, se permanece nesse caminho de condenação, irá ao inferno para todo sempre. É lamentável essa situação. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia, que nenhum de nós alguma vez seja encontrado lutando contra Deus, seja encontrado desafiando o Senhor ou fazendo alguma coisa contra o Evangelho de Cristo Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude, tá? Porque a razão por aqueles que, em nome de Deus, cuidando de fazer um serviço de Deus, matarem alguém, ou acabarem, ou tentarem abafar o Evangelho, ou expulsarem, ou tentarem desprezando, né? Olhando no versículo 2. Eles é sinal que alguém que não conhece a Deus. Que tristeza. Esta tarde nós iremos falar um pouco às 6h30 sobre conhecer a Deus. Se você não puder estar connosco presencial, pode ligar aí online. Nós iremos falar um pouco mais sobre o que significa realmente conhecer a Deus. E esta manhã, se você ler o nosso devocional, você vai encontrar também sobre esse assunto.
Versículo 5 e versículo 6, nós juntamos aqui, nós vamos ver a reação dos discípulos. Como é que os discípulos reagiram a esta questão? Tá? E aqui os teólogos variam um pouco aí o pensamento. Mas vamos ler o texto. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O pensamento que eu retiro daqui, que claramente está nas Escrituras, é que, obviamente, eles não perguntaram a Jesus para onde ele ia. Ele disse, e agora eu vou para aquele que me enviou, ele está a dizer que vai para aquele que enviou, e nenhum pergunta para onde vais. Porquê? Diz o texto claramente, o coração deles está cheio de tristeza. É óbvio que aquilo que Jesus está a falar com eles vai causar tristeza, vai causar aflição. Por um lado, parece que ninguém está muito preocupado com Jesus. E é aqui que alguns teólogos assentam, que os discípulos não estão minimamente preocupados com Jesus e dizer, Jesus, que bom que tu vais voltar para o Pai, que bom que essa perseguição toda, esse mal todo que tentam fazer, não estará mais sobre ti, etc. Mas parece que os discípulos são mais preocupados com eles próprios e ficam a pensar e ficam tristes por isso. Embora o texto não fique a debruçar sobre isso, o que eu queria salientar é o que realmente o texto diz. O que o texto diz claramente é o seguinte, a tristeza de que Jesus iria deixá-los. E é tudo aquilo que eles estavam a ouvir, levou ao ponto de eles nem sequer perguntarem a Jesus para onde ele ia. Mas o que Jesus diz a eles, e isso é que é importante aqui para nós, para a nossa reflexão, isto é extremamente importante para a nossa reflexão. Jesus diz assim, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Nós encontramos aqui, no capítulo 15 e 16 de João, nós encontramos tantas vezes a referência ao Consolador. É tantas vezes a referência que o Espírito Santo seria enviado, e nós às vezes ficamos a tirar, a pensar muito sobre a doutrina do Espírito Santo, em busca de coisas e às vezes experiências que nós ouvimos, não é? Alguém conta uma experiência assim extraordinária, e você fica tal, isso é que é assunto do Espírito Santo. Note as palavras de Jesus, mais importantes que as palavras de qualquer outro. A palavra de Deus, registrando as palavras de Jesus. Não é mais inspirada que qualquer outra. Tá? É inspirada. Mas é a própria palavra de Jesus. Jesus falando. Jesus falou tanto sobre o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é tantas vezes realçada e falada sobre Jesus, que nós não precisamos de estudar pneumatologia noutro sítio qualquer, senão nas próprias palavras de Jesus. E seria o nosso ponto assente para estabelecer uma doutrina sólida sobre o Espírito Santo. Que, como eu já tenho dito, às vezes é considerado como o Deus esquecido. Eu tenho um livro bom, que eu considero muito bom, sobre o Deus esquecido, que você precisa ler se você não leu ainda. Tá? O Deus esquecido. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós percebemos a importância do Espírito Santo. Os discípulos ficaram tristes porque Jesus estava indo e por tudo aquilo que Jesus tinha dito. Eles iriam ser perseguidos, iriam até ser mortos. Tá? E isso aconteceu só João, que não foi morto, o escritor, não o autor, o autor é Deus, o escritor destas palavras, só João que não terá sido morto. Nós sabemos pela história, né, que foi terrível e às vezes, há dias eu estava, alguém publicou, e eu considero válida essa publicação, de alguém sendo cerrado ao meio, literalmente cerrado ao meio pela causa do Evangelho. Eu tive de passar a imagem, estava no Facebook, porque é tão chocante. Mas é a realidade que nós precisamos assistir. Era assim, foi assim mesmo. Essa era a realidade. E os discípulos estavam sendo preparados para essa realidade. E nós precisamos até ver mais isso e pensar mais sobre isso. O que é e como é que a nossa vida como cristão hoje é? Qual é o peso do Evangelho que nós estamos levando? Como é que funciona em nós? Tá? E como já disse, toda essa perseguição ela não era feita. Ainda hoje, quando a perseguição é realmente pela causa do Evangelho, ela é suportada com alegria, com gozo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita no salvo. Porque aquilo que Cristo suportou foi muito maior, mas Paulo dizia que ele era participante. Aliás, os discípulos em Atos diz que eles se alegraram por poder ser participantes do Evangelho de Cristo. E Paulo trazia sobre ele as marcas do Evangelho. E quando nós falamos das marcas do Evangelho de Paulo, também há uma divergência aí. Uns acham que era uma questão emocional. Tal. Eu creio que era uma questão física, literal, porque ele diz que foi chicoteado e diversas vezes, sofreu naufrágio, etc., pela causa do Evangelho. Então os discípulos, tirando João,
que teria sido lançado num caldeirão fervente de óleo, seria tirão de João, e todos os discípulos foram mortos, não é? Pedro terá sido terá por causa de fazer uma diferença entre o que é uma verdade declarada nas Escrituras e o que é história. Terá sido crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que o Mestre, e Paulo decapitado, etc. E nós seguimos aí, vemos que os apóstolos todos foram, né? Estevão, a gente sabe literalmente que foi apedrejado até a morte, falando de Estevão aí logo no início de Atos, logo no início do Evangelho, primeiro mártir, mas Paulo parece e fala várias vezes que ele perseguia e matava cidade em cidade aqueles que professavam a fé cristã. Então, quando nós olhamos para essas questões, Jesus está a preparar para esse momento e ele estava indo embora. O capitão estava indo embora. O exército ia ficar sem o seu capitão. E agora como é que funciona? E a palavra era que o Espírito Santo viria e seria importante Jesus ir. Porque na hora que Jesus foi, o Espírito Santo desceu. E a diferença que nós vivemos hoje. E é isso que o cristão hoje tem que ser mais forte, tem que ser mais corajoso, tem que ser mais capaz de defender as verdades do Evangelho e não se acobardar a coisas. As pessoas também esta manhã me estavam a mostrar, também no Facebook, alguém que se levantou, literalmente se levantou, Stanford, a verdade do Evangelho e não se curvou diante de outro movimento ou outras ideias que não seja só diante de Jesus Cristo, o Senhor toda a glória. E é fundamental que nós estejamos corajosos e falemos a verdade do Evangelho. Porquê? Porque aquele que é salvo, ele tem o Espírito Santo que habita nele. Não é só o capitão que não está conosco fisicamente. O Espírito Santo, Deus, como o Filho e o Pai, habita no salvo e fortalece o salvo e capacita o salvo para se levantar em favor do Evangelho e falar as verdades de Deus. Quando eu falo as verdades de Deus aqui, não é ficar a discutir em que dia do mês deve ser a ceia do Senhor. Tá? Se o batismo é feito desta maneira ou daquela maneira. Não é para discutir como é que se faz o culto quando estamos debaixo de pandemia. A gente tem que parar com essas coisas. E a verdade do Evangelho é a verdade que Cristo Jesus morreu no lugar de pecadores para a glória de Deus Pai acima de qualquer outra coisa. É a glorificação de Cristo na proclamação do Evangelho. A verdade, Jesus morreu e ressuscitou. Ele é Deus como o Pai. Essas verdades absolutas, fundamentais. E não às vezes as pequenas diferenças que chamam a nossa atenção. Eu gosto de discutir. Eu tenho colegas de ministério que a gente brinca uns com os outros pelas nossas diferenças. Eu não tenho problema nenhum. Eles estão todos errados e eu continuo a amá-los. Se eu não achasse que eu estava errado, eu estava a concordar com eles, né? E se você perguntar um deles, se você seguir o nosso live, for ver um live de um deles, que eu não aconselho, brincadeira, aconselho, você vai ouvir eles se calhar dizer a mesma coisa, que eu estou errado. Não há problema. A gente pode viver com essas diferenças. Mas a verdade fundamental, que a salvação é pela graça, só pela graça, só por meio da fé, só los Cristo, só la Escritura, só la fide, só la gratia, só la dia glória. Quando nós fundamentamos a nossa base e quando nós começamos a desfazer todos esses pensamentos e nós chegamos à base e o alicerce sólido é Cristo Jesus, nele nós encontramos uma comunhão, uma paz e uma amizade. E tomamos um café juntos e celebramos ao Senhor juntos. E ainda há poucos dias atrás, eu chamei um colega que de uma confissão diferente, mas com a mesma solidez, e nós falámos as verdades do Evangelho. Eu fui tão abençoado. Mas a verdade única e absoluta, por essa verdade, nós os dois podemos dar a nossa vida. Porquê? Porque Cristo deu a vida em nosso lugar e Deus é glorificado nisso. Então essas coisas fundamentais que nós precisamos começar a solidificar cada vez mais e avançar e falar. Porquê? Porque o Consolador já veio. O Consolador que está em nós, ele habita, o Espírito Santo, e nos conduz a pregarmos a verdade do Evangelho com toda a destreza, com toda a confiança, com toda a certeza. E diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Então, você está vivendo no primeiro século, você é discípulo de Jesus, você vê tudo o que está a acontecer, você vê Jesus falando de coisas pesadas, difíceis, e agora Jesus diz assim: olha, agora é assim, eu vou embora, e vem o Consolador. É um semelhante a mim. O termo ali usado nas Escrituras, quando Jesus fala como eu, o termo é como eu literalmente. Como eu da mesma espécie. Um como igual. O mesmo, tal e qual.
então eu estaria falando do Espírito Santo como Deus, como Ele. Tá? Mas você fica assim, bem, mas como é que fica o assunto? É fácil nós hoje analisarmos e olharmos para trás e dizermos, não, Jesus receberam uma promessa fantástica, eles eram contentes, Jesus está a dizer que era motivo de alegria. É. Mas porque é tão difícil para eles que eles não estavam a ver realmente o que é que ia acontecer. Ainda lá, quando eles ficaram com os olhos, olharam para o céu, viram aqueles varões e disseram, varões galileus, estás olhando para o céu, o mesmo Jesus que subiu, há de vir, e passado pouco tempo, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, para nela ficar até hoje, tá? O Espírito Santo não desceu várias vezes, não desce cada momento, ele reveste-nos, ele nos enche, ele nos fortalece, mas ele desceu uma vez para ficar sobre a igreja, tal e qual a promessa de Jesus. Até aquele momento, era tudo muito bonito, era credível, porque é palavras de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, eles viram-se ressuscitado. Mas o que é que realmente significava? Agora eu queria que você pensasse em si hoje. Se você está em Cristo Jesus, você é um salvo. Você tem 2000 anos de história da realidade de que o Espírito Santo habita nos salvos e que de tempos a tempos levantou homens que marcaram a história. Ele levanta em cada geração, a cada dia, em cada momento, em cada segundo, gente, em todos os lugares, de línguas diferentes que nós não conhecemos, levantando-se pela verdade do Evangelho, que espero que você seja um desses. Mas de tempos a tempos houve homens que marcaram a história. Jonathan Edwards, George Whitefield. E por aí está, para trás, você caminha aí por trás, você vai aos reformadores e volta lá para trás, os pais da igreja. Agostinho de Hipona, que se levantaram pela verdade do Evangelho. Inclusive Agostinho de Hipona é tão interessante que levantou-se de uma forma clara. E o pelagianismo que foi caindo. E para se levantar mais tarde, né? Deus tenha misericórdia. Mas quando você olha a história da igreja, você olha atrás. Você vê que de tempos a tempos Deus levantou, pela ação do Espírito Santo, homens e mulheres que marcaram a diferença na sua história. Que foram capazes de ser rejeitados. Que foram capazes de ser expulsos. Que foram capazes de ser maltratados pela causa do Evangelho, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos a geração 2, eu já disse isto várias vezes, nós deveríamos ser a melhor geração de cristãos que alguma vez viveu sobre a Terra. Porque tem 2000 anos de história para a gente comparar e a gente crer que realmente o Consolador veio, e o Consolador habita no salvo, e o Consolador fortalece, e o Consolador leva o Espírito Santo de Deus, aquele que veio e que fortalece a sua igreja e leva a proclamação, virá a voz. Digo-vos a verdade, convém que eu vá para que, se não for, o Consolador não venha a vós. O Espírito Santo habita no salvo e o fortalece, para que ele possa proclamar as verdades do Evangelho de uma forma direta e absoluta. Jesus preparou os seus discípulos. Este texto é para as nossas vidas hoje. Se você está em Cristo Jesus, eu espero que você possa ter pegado neste texto e possa absorver o texto. Não as minhas palavras, não as minhas expressões, mas verdadeiramente o texto, versículo 1 ao versículo 7. E possa perceber que Jesus está avisando a si. Está trazendo para si uma realidade. Não se entristeça porque você não vive no primeiro século. Não se entristeça porque você não viveu e não caminhou com Jesus. Alegre-se, porque muito mais do que isso, Jesus não só fez isso, não só ele salvou a sua alma, como ele concedeu o Espírito Santo. E você tem 2000 anos de história. Dizia o autor aos Hebreus, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Se você pensar naquela nuvem de testemunhas que ele se refere a que nós chamamos a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, some a essa galeria, a essa nuvem de testemunhas, some todos aqueles que ao longo de 2000 anos têm dado a vida, têm defendido a causa do Evangelho e o Espírito Santo de Deus tem sido com eles. É a nossa vez. Chegou a nossa vez. É um hino aí todo animado, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é hora da vitória. É hora de nós nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus e dizer, Senhor, usa-me a mim. Caminha, que eu não acho a minha vida preciosa aos meus olhos. Que os meus bens, os meus afazeres, as minhas ideias sejam completamente derrubadas em nome de Jesus. E eu possa verdadeiramente me colocar num posicionamento santo e absoluto, defendendo a verdade do Evangelho. E outra vez, a verdade do Evangelho não é um pensamento da minha denominação, não é a minha forma, não é o uso da minha gravata ou não. É a verdade proclamada de que só o Senhor é Deus. Que há um só Deus. Um só Deus em quem confiamos. E o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. Não um Deus qualquer, que qualquer um pode servir à sua maneira. Um que tem uma verdade absoluta só. Um que tem uma só palavra, a Bíblia Sagrada. Um que tem uma só vontade. Um que tem um só povo. O povo dele, que se chama pelo seu nome. O povo que constitui a igreja de todos os tempos. Não a igreja com este nome ou aquele. A igreja de Cristo Jesus, aquela que subirá para a glória. Um povo que estará com Cristo. Um povo que glorifica. Um povo que cumpre o propósito
dele, a glória do seu eterno nome. Esta verdade absoluta tem que ser proclamada, tem que ser defendida e tem que ser levantada a cada dia. Que o Senhor nosso Deus nos use, nos ajude e nos use para podermos fazer estas verdades e viver segundo estas verdades. Esta mensagem desta manhã, João 16, capítulo 16, versículo 1 ao 7, o tema da mensagem: Jesus prepara os seus discípulos. E eu espero que você possa estar connosco esta tarde, às 6h30. Nós estaremos esta tarde falando sobre conhecer a Deus. No seguimento das mensagens, a pergunta mais importante da sua eternidade. Espero que você possa estar connosco. Se não puder presencial, esteja online. Se você pretende estar connosco presencial e não faz parte da nossa igreja, por favor, manda uma mensagem para mim, aí pelo Messenger. Eu poderei estar a ajudar você, ou pelo Messenger da igreja, alguém ajudará você em como chegar até nós e ver dentro das condições de segurança, para que todo mundo esteja seguro e possa assistir a palavra de Deus. Nós estamos providenciando o local, etc., para podermos fazer dessa forma. Então, por favor, junte-se a nós, que Deus em Cristo Jesus o abençoe ricamente. Eu vou orar ao Senhor agora, eu vou pedir a Deus que o Senhor possa verdadeiramente operar nas nossas vidas e possa trazer esta verdade absoluta registada em nós. Meu Deus e Pai, diante da Tua presença, com temor ao Teu nome, nós te pedimos, ó Deus, esta manhã, que Tu tenhas misericórdia de nós e nos fortaleças para que façamos assim e possamos, Deus, pela ação do Espírito Santo, proclamar a Tua palavra. Obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, ó Deus, porque é o dia do Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu possas, por favor, trabalhar nas nossas vidas. Ó Deus, que esta mensagem não seja uma mensagem para amanhã nós esquecermos, mas que possamos, quebrantados pelo Teu Espírito Santo, analisarmos e vermos e sermos fortalecidos para defender a verdade. Senhor, que as nossas ideias não sejam um obstáculo às nossas vidas, que o nosso conforto não seja um obstáculo às nossas vidas, que verdadeiramente Cristo Jesus seja proclamado e exaltado entre nós. Te adoramos, bendizemos e glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui, como é habitual, com a nossa família e a nossa pequenina não está esta manhã, mas ela está bem. Nem sempre as coisas são tão perfeitas assim, né? Mas graças a Deus por estar aqui com a minha esposa e os meus rapazes esta manhã, que é um dia muito especial, que é dia do Senhor. Deus abençoe vocês ricamente e que lembre-se que só o Senhor é Deus, só o Espírito Santo de Deus pode fortalecer você. Se você ouviu esta mensagem, você entendeu, você precisa de falar comigo ou com algum de nós ou com alguém da nossa igreja, e tem contacto aí. Se você tem alguma questão que você não quer se identificar, por favor, faça o mesmo. Pode usar o e-mail aí da igreja. O e-mail da igreja é confidencial, ninguém passará a sua informação. Nós estamos a ajudar a servir o Senhor, porque nós queremos que Deus, em Cristo Jesus, seja glorificado na vida de todos. Nós queremos que todos possam verdadeiramente alcançar a salvação. É para nós um privilégio estar online. Deus o abençoe ricamente. Minha esposa, Soninha, você já conhece, o Tiago lá em cima, o mais alto, e o Pedro, que está quase igual, né? Esta é a nossa família e mais, a nossa pequeninha comunidade que está aqui. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Tenha um dia do Senhor abençoado. E não esqueça, vemos-nos às 6h30, se nos permitindo o Senhor. Deus abençoe.